Trailton, tenho 54 anos, prestes a completar 55. Pois é, eu estava trabalhando, né? Eu tinha recém-aprovado no concurso e mesmo antes de conhecer a Jesus eu já temia ao Senhor, pedia orientação, pedia a Ele que me enviasse um serviço, que não trabalhasse aos domingos, gostaria de ficar livre aos domingos e consegui ser aprovado no serviço na universidade. Meu serviço era de vigilante, trabalhava à noite, de meia-noite às 6 da manhã. E logo no meu primeiro dia de trabalho, tenho como referência até hoje, no dia 27 de abril de 1992, eu comecei a trabalhar. E chegando no local de trabalho, eu encontrei em cima da minha mesa o Novo Testamento. Era aquele livro, o mais importante é o amor. Era um homem com a criança no ombro. Como eu gostava de ler, aí peguei o livro para ler e percebi logo de cara que era uma Bíblia. Aí falei assim, não vou ler isso não. Só que, como não tinha nada a fazer, eu falei assim, não, vou ter que ler. Eu gosto de ler e a única coisa que tem para ler aqui é isso. Aí comecei a ler e logo de cara comecei a ler a genealogia de Jesus. Eu tinha então lido sobre genealogia e uma pessoa escreveu certa vez que quem escreve uma genealogia até 5 gerações é uma pessoa importante. Eu falei assim, eu quero ver de quem é essa genealogia. Que pessoa importante está falando aqui, apesar de ter certos conhecimentos de personagem bíblico, mas só de ouvir falar. Aí comecei a ler, interessei e falei assim, para mim conhecer Jesus eu tenho que conhecer este livro. Para mim falar deste livro, ou para mim falar de alguém, porque minha esposa já era evangélica e ficava indo de igrejinha em igrejinha. Eu falei com ela certa vez, eu falei, olha, não vou com você, mas também não te impeço de ir. A gente leva as crianças lá, levo você. Quando terminar, eu vou lá e busco. E comecei a interessar por aquele livro. Percebi, falei, vou estudar, vou ler bastante esse livro. Quando eu terminei o Novo Testamento, pensava que o Antigo Testamento, Provérbios, Salmos, também era Novo Testamento. Não tinha conhecimento de toda a Bíblia ainda. Mas mesmo assim, li Provérbios e Salmos também. Logo de cara, várias passagens que tenho na memória até hoje, que me chamaram muita atenção. Quando li a primeira vez o capítulo 3 de Daniel, quando aqueles jovens foram jogados na fornalha de fogo, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei que tamanha audácia, que tamanha fé era aquilo. E eu precisava realmente conhecer este Deus que tamanhas coisas fez. E se interessei a ler. Aí quando terminei de ler esses 2 livros a mais, Provérbios e Salmo, eu procurei conhecer ou querer conhecer as igrejas, porque afinal de contas tinha muitas. Não era vir simplesmente, eu vou mudar de rumo, mudar de direção que eu estava e ir para uma igreja. Aí comecei a estudar as igrejas a qual a minha esposa pertencia. E o que eu via era uma igreja que nasceu de uma divisão, uma igreja que nasceu de fulano de tal, não tinha história, não tinha fundamento. E aí foi que eu comecei a interessar pelos livros evangélicos. Já tinha uns 8 meses, mais ou menos, de madrugada, toda madrugada, da meia-noite às 6 da manhã, sentava lá na minha mesa e ia estudar. Aí comecei a me interessar, uma pessoa que deixava o Novo Testamento lá,
estava percebendo que ela estava marcando algumas coisas para mim ler. Aí eu marcava para ela ler no outro dia. Aí a gente ficava revezando. Certa vez eu cheguei para ela e pedi, olha, fulana, a gente podia converter. O que você acha? Segundo a Bíblia, a gente está num caminho muito errado e precisamos de uma igreja. Aí tive uma reflexão muito grande. Aí foi que eu percebi que nem todo mundo entende a palavra de Deus como palavra de Deus. Simplesmente acha que tá bom, e para mim não, eu queria mais. Falei assim, não, para mim não tá bom não. Tô vendo que tá errado. Se tá errado, por que eu não posso mudar, tendo a oportunidade de mudar? E aí continuei a estudar. Um outro colega já era mais evangélico há mais tempo, me ofereceu os livros dele, li todos os livros que ele tinha na biblioteca dele lá, livros bons, né? Que é bom e importante a gente conhecer primeiro a Bíblia, a palavra de Deus. E aí, quando foi 3 anos depois que eu já tinha lido, aí já tinha ganhado uma Bíblia, inclusive estou com ela lá em casa até hoje. Terceira vez que eu reformo ela, agora eu parei, não vou, já está novinha de novo, toda adaptada outra vez. A dona dela, a primeira dona, nem reconheceu ela mais, tão novinha que ela está. Vou guardar como a minha primeira Bíblia. E aí fiquei estudando, como eu disse, as igrejas. Igreja tal, eu ia estudar de onde saiu, quem é o fundador, de onde veio, até ter conhecimento do livro de Daniel Berg e Gunnar Winkler, sobre a história das Assembleias de Deus. E aí comecei a estudar. Aí falei assim, não tem jeito, eu já estou há 8 anos estudando, já li alguma coisa sobre a Bíblia, agora eu preciso ser batizado. Foi que eu me apresentei ao pastor Getúlio, aí minha esposa que me apresentou a ele. Isso foi no ano de 96, 4 anos depois, né? Foi em 92 eu comecei, 4 anos depois eu me apresentei ao pastor Getúlio. A minha esposa falou, olha, chegou uma igreja nova aí, eu queria ir lá visitar. Eu falei assim, eu vou com você, dessa vez eu vou. Por quê? Porque eu já conhecia a igreja, já sabia o nome, já sabia a história. Aí vim visitar. Logo no primeiro culto, eu me lembro até hoje, e ele pregou, ele falou que se uma autoridade política chegasse na igreja, ela ia ser recebida com honra, com dignidade da autoridade que merece, mas ia sentar no palco, não no púlpito, que ele era o lugar de pessoa santa. Isso me agradou, porque a realidade da Bíblia é essa. Deus chama pessoas que não é para confundir as que são. E eu achei aquilo importante, aquela palavra, fiquei com aquela palavra no coração. Fui visitar uma outra igreja, uma sexta-feira me parece, e o pregador pregou. Antes dele pregar, ele só falou que ia dar uma palavra em João 5:39. Eu virei para minha esposa e falei assim, eu sei esse versículo de cor. Ela sabe isso aí. Diz a palavra de Deus nesse versículo assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. E aí eu aceitei Jesus naquele culto, naquela pregação, e voltei para a igreja, Assembleia de Deus de novo. Aí falei com o pastor que queria batizar, minha esposa falou com ele, e eu fui batizado. Parece 4, 5 meses que eu estava na igreja, já fui convidado pelo presbítero Fábio a ser professor de escola dominical. Daí então, de 96 até 2002, me parece, nunca eu faltei uma escola dominical. Eu lembrei da passagem de Ana, quando Ana fala assim, Senhor, se o Senhor me der, eu vou te devolver. E quando o Senhor deu Samuel a ela, quando Samuel estava desmamado, ela devolveu. E eu
com o Senhor. Eu queria ficar o meu domingo livre, mas o Senhor me prendeu na escola dominical. Graças a Deus, por motivo agora, depois desse período para cá, que tive que mudar alguns horários de trabalho e tem algumas escolas dominical que eu faltei. E algumas para frente que eu não vou poder vir, devido a estar trabalhando, mas até hoje. Vou fazer 25 anos de convertido, dia 11 de novembro, se Deus quiser. E não tinha até então uma falta na escola dominical. Foi o que me fez chegar até aqui e adquirir cada vez mais interesse pela palavra de Deus. Quando Paulo diz a Timóteo, persiste em ler, persiste em exortar, em redarguir, até que eu vá, porque quando ele fala persistir, se a gente for olhar as dificuldades, é a vontade de voltar para trás, pode ter certeza que eu tinha voltado. Mas eu estava olhando para o alvo, e estou olhando para o alvo. Né? O dia de ontem já nos pertence mais, o dia de amanhã a gente não sabe se chega. Então eu vim para uma igreja a qual estou satisfeito, tem história, conheci antes de vir. Não nada para mim foi surpresa quando eu cheguei, porque eu já tinha estudado antes. Sabia das regras, sabia das dificuldades, tudo que Jesus falou, explicou direitinho. Eu acatei, peguei para mim e estou aqui até hoje, graças a Deus. Né? Me converti estudando e pretendo continuar estudando, morrer estudando. Meu conselho é a persistência. Não pode desanimar, porque dificuldade, eu até na minha palavra hoje à tarde, eu falei isso, não sei, nem me lembro se eu falei direito, né? Mas a vontade de voltar para trás, a dificuldade, se você quiser ou não, fizer algo em prol daquilo, vai acontecer. Ninguém aqui está imune de dificuldades. João 16:33, Jesus, no último versículo desse capítulo, ele já começa no capítulo 16 dizendo a dificuldade que ele teve entre os próprios irmãos e disse que muitas pessoas que iriam matar os discípulos, iriam matar até ele mesmo por não conhecer a Deus. Ele fala que nós teríamos o quê? Aflição. Então essa aflição a gente vai passar, seja quem for. Ah, mas eu estou fazendo tudo certinho, 100%. Se a gente falar assim ou achar assim, a gente já está mentindo. Então, a dificuldade, ela vem, ela vai bater na porta, ela vai estar presente e a gente vai ter que saber lidar com isso. Mas eu posso dizer para quem está começando, não desista.